gente vai iniciar agora uma nova série de palestras sobre um tema que todos nós precisamos. Nós vamos conversar sobre oxigênio. Muito embora alguns precisem mais do que os outros, não é verdade? Você já ouviu falar de Caroline Maier? Talvez o pessoal da área de esportes tenha alguma noção de quem é Caroline Maier. Ela é a atleta brasileira com o maior número de recordes mundiais na história do esporte brasileiro. Ninguém ganhou mais títulos mundiais envolvendo recordes mundiais no Brasil do que essa mulher chamada Caroline Maier. E qual a sua modalidade? Alguém se arrisca? A modalidade dela é apneia. Apneia. De 1966 para cá, 8 recordes mundiais. 3 recordes mundiais na prova de apneia estática, que é uma prova onde o apneísta entra na água, numa piscina rasa, e simplesmente submerge, para ficar o maior tempo possível debaixo da água. Da primeira vez ela bateu um recorde com 5 minutos e 49 segundos. Aí ela não ficou contente, achou que foi pouco tempo. Então ela bateu o próprio recorde com 6 minutos e 0,2 segundos. E depois de 6 minutos, os 0,2 fazem toda a diferença, né? Depois, não satisfeita com isso, ela quebrou de novo o próprio recorde e foi para 6 minutos e 13. Mas não apenas na apneia, numa piscina rasa, ela também bateu inúmeros recordes no que diz respeito ao nado em profundidade. Ela tem 2 recordes mundiais na prova de No Limit Standing, conduzida por um cabo de aço. Ela chegou pela primeira vez a 91 metros de profundidade só no peito. Mas depois ela arrebentou com esse recorde, descendo 121 metros só no peito. Ela tem também 2 recordes mundiais na escandalópetra, que é uma prova de profundidade grega que remonta ao início do século, e tem um recorde ainda mais espetacular, que entrou para o Guinness Book de apneia estática, com a inalação prévia de oxigênio, e ela conseguiu ficar debaixo da água 18 minutos e 32 segundos. Gente, você sabe o que é isso? 18 minutos debaixo da água. Eu lembro que há um tempo atrás, eu fui para o litoral aqui de São Paulo, com o Cláudio, com o Jorge aqui da comunidade, e eles me convidaram para um tempo de pesca. Você deve perceber o quanto eu tenho habilidade nesse meio da pesca. Então eu acordei cedinho, fui lá com eles, entrei no barco, e eu lembro de ver o Jorge mergulhando no meio do mar. E logo na primeira vez, eu olhava para o relógio, 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, eu olhei para o barqueiro e disse assim: ele morreu. O barqueiro: não, pode ficar tranquilo, ele aguenta um pouquinho mais. Deu 2 minutos e meio, eu disse: ele morreu de novo. O sujeito: não, fica tranquilo, Renato. Quando chegou perto de 3 minutos, o Jorge volta com um peixe enorme nas mãos, dando risada. Eu falei: esse cara está maluco. 3 minutos debaixo da água. Eu fiquei com menos ar do que ele, só na expectativa de vê-lo subir. Há poucos anos, o recorde foi superado na prova de apneia estática com inalação prévia de oxigênio por um espanhol chamado Alex Segura Vendrell. Ele arrebentou com o recorde anterior, e agora o atual foi estabelecido em 24 minutos e 3 segundos debaixo da água. Se alguém tiver a intenção de desafiá-lo, fique à vontade. Por mais tempo que alguém consiga ficar sem oxigênio, a verdade é uma só. Mais cedo ou mais tarde, terá que subir à superfície, do contrário morrerá. Foi exatamente o que aconteceu com uma atleta russa, chamada Natália Molchanova. Ela que estava na costa da Espanha, praticando um pouco de apneia, e desceu
cerca de 30, 40 metros e ficou ali fazendo apneia. Não era um campeonato, não era nada sério, era só um treinamento básico, simples, mas algo aconteceu, ela perdeu as condições naquela profundidade e acabou morrendo. Mergulhadores procuraram por ela cerca de 3 dias e não encontraram nenhum vestígio do seu corpo. Mais cedo ou mais tarde, o corpo grita e a gente descobre que a gente precisa de um recurso que a gente não tem: oxigênio. Alguns de nós estamos chegando ao final do ano como atletas da prática de apneia, no final de uma prova de longa duração, completamente sem fôlego. Está se sentindo assim? Completamente sem oxigênio, com aquela sensação de que você não vai dar conta de chegar até o final do ano. Essa é a sensação que muitos de nós temos. A pergunta que fica para a gente é: por quê? Por que anda batendo no coração de tanta gente essa sensação de ausência de fôlego? Primeiramente, por conta de uma intensa crise econômica que teve início lá em 2014 e que vem judiando da gente já há um bom tempo, né? Até hoje a gente ainda prova dos danos dessa crise que está instalada no Brasil. Desde 2014, algumas pessoas aqui da comunidade perderam seus empregos, algumas pessoas que tinham empresa tiveram que diminuir o quadro de funcionários, outros tiveram ainda que fechar suas próprias portas, porque não era possível, não era viável continuar. Muita gente tem sofrido muito com essa questão financeira. Aqueles que ainda têm empresa e aqueles que ainda estão no mercado de trabalho precisam trabalhar o dobro para conseguir levantar metade dos recursos que levantavam anteriormente. Uma outra razão para essa ausência de oxigênio é uma intensa crise política que gerou grande polarização, criando um clima de hostilidade avassalador para os nossos relacionamentos. A gente conversou um pouco sobre isso na última série que nós encerramos na semana passada. Não vou gastar muito tempo nisso, mas essa polarização desgastou muita gente, né? Muitos dos nossos relacionamentos foram quebrados por conta do hashtag ele sim, do hashtag ele não. Famílias inteiras estão aí brigadas, de cara virada um para o outro. E o pior é que o Natal está chegando. E o que a gente vai fazer? A gente vai convidar as pessoas de sempre para participar da festa ou não? Será que a gente vai ser convidado para participar das festas de final de ano, depois da eleição do presidente? Uma terceira razão é uma intensa crise moral, que tem deteriorado as nossas famílias e feito do desafio de educar filhos uma missão quase impossível. Quase impossível. Antigamente, a coisa da honra para os pais, da obediência, era um valor na cultura. Então, a gente era favorecido dessa forma, né? Os nossos filhos ouviam um pouco mais a orientação dos pais. Hoje a sensação é de que a gente está vivendo em terras de vikings. Ninguém manda em ninguém, ninguém ouve ninguém, ninguém se submete à sabedoria e à experiência de mais ninguém. E a gente que tem acompanhado mais de perto a luta de alguns pais com filhos adolescentes, a gente tem visto como tem sido complicado conduzir as coisas dentro de casa. Alguns pais que se sentem profundamente bem-sucedidos no mercado de trabalho se sentem, dentro de casa, gente derrotada, gente profundamente derrotada, sem sucesso algum. E por fim, uma intensa crise espiritual, fruto de uma religiosidade utilitarista, desprovida do cultivo de um relacionamento pessoal com Deus. No período que a gente está vivendo, não falta expressão de religiosidade, de espiritualidade. Talvez a gente nunca tenha tido um período tão fértil no que diz respeito à liberdade para isso, né? O problema é que muitas dessas expressões são expressões utilitárias. Eu vou até alguma igreja ou até algum grupo religioso tão somente para pegar da prateleira aquilo que me interessa. E quando eu recebo a cura, quando eu recebo uma intervenção divina, uma oportunidade gerada pelo Senhor, eu volto para casa e a minha relação com Deus é inexistente durante a semana.
sem o cultivo de uma espiritualidade onde a base é a amizade com Jesus, que começa num encontro como esse, que se estende para o restante da semana, essa espiritualidade, ela não alimenta, ela não nutre. E a gente pode continuar frequentando uma igreja dessa forma e continuar com a sensação de que está faltando oxigênio para a gente. Hoje a gente vai conversar sobre a primeira prática, a primeira disciplina, a primeira regra importantíssima para a gente resgatar o fôlego, recuperar as energias e encher o pulmão de ar. Essa regra é a pausa. A gente vai conversar um pouquinho sobre a importância da gente parar, da gente desligar o motor do próprio coração, para poder viver um pouquinho mais, para poder sentir um pouco mais a vida, para poder provar do fruto do nosso trabalho. A pausa é uma regra a ser respeitada nas mais variadas áreas da vida, nas mais variadas. Por exemplo, na boa execução musical é a primeira delas. Há um tempo atrás eu parei para ouvir um show, uma música muito bonita de um amigo meu que estava tocando, e depois desse encontro ele me procurou e disse: "O que você achou, Renato?" Eu disse: "Achei sensacional, foi incrível a apresentação, e eu gosto muito de música mesmo." Ele continuou perguntando: "Mas o que você achou de mais sensacional no show?" Eu disse: "Aquela pausa que vocês fizeram naquela música." E o sujeito ficou meio assim comigo: "Puxa vida, eu fiz tanta nota bonita, né?" E no fim o sujeito gostou foi do silêncio. Eu percebi que, embora ele tenha agradecido por dentro, ele ficou meio chateado. Mas a pausa não é um detalhe na música. A pausa dentro da ambiência musical é algo que acrescenta e faz parte da própria composição. Dá só uma olhadinha o que diz Claude Debussy, músico do século XIX. Ele diz assim: música é o silêncio entre as notas. Música é o silêncio entre as notas. Tão importante quanto os acordes incríveis são os momentos em que a gente tira a mão do piano, a gente tira a mão do violão e simplesmente recebe e se apropria da pausa que enche o nosso interior. A pausa também é uma regra a ser respeitada na prática da comunicação excelente. Por sinal, pausa é o que distingue o vendedor numa feira de um bom comunicador. Você já percebeu que na feira tem sempre alguém tentando vender o seu produto, e esse alguém que tenta vender o seu produto fala tudo o que ele tem para dizer, sem pausa, sem vírgula, sem ponto final, sem parágrafo na outra linha. Isso faz com que a comunicação seja péssima. Quando a gente ouve uma pessoa falando assim, a gente desliga imediatamente, porque a gente não tem como absorver tanto conteúdo sem as devidas ênfases. Um dos maiores especialistas em comunicação, o Reinaldo Polito, disse certa vez a respeito do assunto: o bom uso das pausas é um dos ótimos recursos para ajudá-lo a se sair bem nas apresentações. Se você é um professor, se você é alguém que precisa fazer com regularidade apresentações no seu ambiente de trabalho, se você é um consultor, é imprescindível que você aprenda a utilizar bem as pausas. Em terceiro lugar, a pausa é uma regra a ser respeitada na preparação física eficaz. Se a gente quer se dar bem em exercícios físicos, a gente precisa respeitar o nosso momento de descanso. Não adianta a gente ficar o tempo inteiro na atividade, todos os dias. É preciso também o tempo de repouso. Isso quem diz é Nuno Cobra, um preparador físico de renome no Brasil. Disse certa vez o seguinte: quanto melhor for o repouso, ou a pausa, dos músculos colocados em ação, mais a pessoa terá crescimento e ganho de força. Ele não está dizendo que a pausa tem que ser eterna, né? Ele não está dizendo que a pausa assim substitui o exercício. Não está tentando dizer isso. Até procurei ler um pouquinho mais para ver se chegava esse momento, mas ele não disse.
a gente precisa, depois de uma boa dose de exercícios, de um tempo de reparação dos nossos músculos. É exatamente depois do trabalho, quando a gente descansa, que os nossos músculos são recompostos e ele então avança no seu tamanho e na sua capacidade de exercer força. A pausa também é uma regra a ser respeitada na manutenção da criatividade. É isso mesmo. Existem algumas profissões em especial que trabalham nesse universo das ideias e que, se não tiverem as devidas pausas, uma hora ou outra vem a sua capacidade criativa, inventiva, escriturística se esgotar. É o que diz Domenico de Masi, sociólogo italiano, que ficou muito famoso na década de 90 por um livro chamado O Ócio Criativo. Exatamente. Existe um ócio, uma pausa, que é necessário à produção de ideias, assim como as ideias são necessárias ao desenvolvimento da sociedade. O que ele está tentando dizer é o seguinte: toda a sociedade que pretende crescer e evoluir precisa de boas ideias. Boas ideias que nos façam questionar os paradigmas existentes e nos mover na direção de outros hábitos, de outras estratégias, de outros caminhos. Mas para a gente poder ter essas boas ideias, os responsáveis por essas boas ideias precisam de pausa. Boas ideias não surgem porque a gente bateu o cartão e entrou no momento de trabalho. É preciso calma, é preciso descanso, é preciso leitura, é preciso viver a vida para que, a partir da vivência da vida, essas ideias se mantenham em vigor. Também na preservação da saúde emocional é imprescindível que as pausas estejam presentes. Quem não para adoece, não apenas fisicamente, adoece também emocionalmente, adoece na sua própria cabeça. Augusto Cury, psiquiatra que a gente conhece bem, disse o seguinte certa vez: faça uma pausa na sua vida, pausa, pare, erga os seus olhos e olhe além do horizonte dos seus problemas. Se a sua visão for curta, o seu problema será enorme. Se ela for longa, ele será pequeno. Sem as pausas na vida, a nossa tendência é a tendência de encerrarmos os olhos nos problemas. Aí a gente só pensa na conta que precisa ser paga, a gente só pensa no problema que a gente tem com os filhos, a gente só pensa num nó que existe dentro da nossa empresa e que a gente não consegue desamarrar. Quando a gente põe uma pausa, a gente pensa melhor. O tempo de descanso não é um tempo simplesmente de preguiça, é um tempo onde a gente alivia a carga da nossa mente para que haja espaço para outras coisas, outros conteúdos que são imprescindíveis para a gente lidar com os problemas. Eu tenho tido a oportunidade já, desde o começo da comunidade aqui, de viajar pelo menos uma vez por ano para os Estados Unidos, para encontrar com os nossos parceiros que nos ajudam na plantação de novas igrejas, e não são raras as vezes em que lá, distante aqui da comunidade, dos problemas, com a cabeça fora d'água, eu consigo pensar muito melhor. Eu consigo ter ideias que aqui eu não consigo ter. Eu consigo pensar em soluções que aqui, encerrado com a cabeça nos problemas, eu não tenho. As pausas são imprescindíveis para a nossa saúde física e também para a nossa saúde emocional. Por fim, elas são imprescindíveis no cultivo de uma espiritualidade sadia. Não tem como a gente cultivar a espiritualidade ligado no 220 o tempo inteiro. É necessário pausa, é necessário parar, é necessário contar para o nosso próprio corpo, para a nossa própria mente, que a gente não vai resolver todos os problemas, que a gente precisa se concentrar naquele que é o imprescindível para a nossa vida, o ar que a gente respira, a comida maior que nos alimenta, o próprio Deus. É o que diz Thomas Merton, um monge trapista que tem funcionado como
base literária de muitos espiritualistas do mundo contemporâneo. Quando me liberto pelo silêncio, pausa nas palavras. Quando não estou mais envolvido em calcular a vida, pausa nas preocupações econômicas. Toda a minha vida se transforma em oração. Quando eu paro, eu me lembro de Deus. Quando eu paro, eu me lembro do essencial. Quando eu paro, a minha vida se transforma numa verdadeira oração a Deus. Para a gente conversar sobre a importância das pausas hoje, eu quero partir de uma experiência que foi vivenciada por um personagem do Antigo Testamento chamado Jacó. Eu não tenho como contar toda a história de Jacó aqui para vocês, mas o fundamental para a gente compreender o texto que a gente vai ler é o seguinte: através de uma manobra coordenada por sua mãe, chamada Raquel, Jacó roubou o direito de primogenitura do seu irmão Esaú. Jacó era um mentiroso, um grande mentiroso, e ele conseguiu pegar o irmão dele num momento de muita fragilidade, e por um prato de lentilhas ele conseguiu comprar esse direito. O que envolvia o direito de primogenitura? Envolvia a maior parte da herança. A maior parte da herança foi roubada por esse irmão chamado Jacó, das mãos do seu irmão, que era aquele que deveria levar por direito, por ser o mais velho, a maior parte da herança. Mas não apenas isso. Como parte desse direito da primogenitura, foi estendido para Jacó a bênção de fazer parte da grande família de Deus. Deixa eu explicar isso para vocês. O avô de Jacó, chamado Abraão, ouviu do Senhor a seguinte palavra: eu vou fazer de você uma grande bênção, eu vou constituir a partir de você uma grande nação, e essa grande nação vai receber do meu amor, vai receber da minha bondade, e a partir da sua descendência eu vou abençoar todas as famílias da terra. Essa aliança foi estendida para o filho de Abraão, Isaque, pai de Jacó. E era exatamente essa aliança que tinha que ser transmitida para Esaú, aquele que tinha por direito, por ser o mais velho, a capacidade de receber aquilo que lhe era por direito. Mas certo dia, Jacó entrou no quarto do pai, vestido com as roupas do irmão, colocando sobre o próprio baço uma pele de animal, porque o irmão dele era muito peludo. Então o pai cego coloca as mãos sobre a pele de animal que estava repousada na mão dele, e ele então percebe que possivelmente era o filho Esaú. A bênção foi estendida para Jacó e ele se apropriou daquilo que era destinado ao seu irmão. Quando Esaú, seu irmão, descobriu que fora enganado por Jacó, quis se vingar e prometeu acabar com a vida dele. O que aconteceria com muitos de nós aqui, né? Se tem algo que gera problema dentro de uma casa, dentro de uma família, é quando um descendente que tem bens morre, né? A briga por conta da herança sempre é um problema muito sério. Com o intuito de proteger seu filho Jacó, Raquel convenceu seu marido a enviar seu filho para as terras de Labão em Harã. Melhor a gente mandar o nosso filho para um outro lugar, porque senão vai dar bobagem, vai dar assassinato aqui dentro. Então Jacó fugiu para lá, levando consigo um forte sentimento de culpa e o medo de ser encontrado e morto por seu irmão. Renato, eu não consigo entender essa coisa de como Deus pode abençoar a vida de um homem mentiroso e embusteiro como Jacó. Talvez alguns de vocês que conhecem a história já tenham feito essa pergunta. Como é que Deus pode estender para alguém que roubou esse direito a aliança e a promessa de fazer a partir dele uma grande nação? A resposta é simples demais. Porque Esaú também não era uma pessoa perfeita, bondosa.
e completamente isenta dos problemas. Assim como nós também não somos isentos dos nossos problemas e dos nossos pecados. A gente costuma pintar a sociedade de bonzinhos e malvados, como se isso fosse possível. Mas numa perspectiva bíblica, todos nós temos pecados e estamos comprometidos diante do Senhor. Somos passivos da ira de Deus, da justiça de Deus. E quando Deus decide abençoar uma pessoa, não é pelos méritos dessa pessoa, mas é por graça. E a graça chegou ao bandido, a graça chegou ao mentiroso, e ainda bem que chegou sobre Jacó, porque se chegou sobre ele, pode chegar sobre a gente também. Deus pode ter a mesma misericórdia que teve de Jacó pela nossa própria vida. Jacó está fugindo na direção de Harã, com medo de ser assassinado pelo próprio irmão. E o capítulo 28, a partir do versículo 10, diz o seguinte: nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar ali e passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o seu Deus, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e aos seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste, oeste, norte e sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não estiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Então Jacó acordou e disse: certamente o Senhor está nesse lugar, e eu não havia percebido. Então Jacó acordou e disse: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não havia percebido. Contudo, também teve medo e disse: como é temível esse lugar! Não é outro senão a casa de Deus, é a porta para os céus. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou-a em pé como coluna memorial e derramou azeite de oliva sobre ela. Chamou o lugar de Betel, embora anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez o seguinte voto: se de fato Deus for comigo e me proteger nesta jornada, se Ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus, e esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus, e eu entregarei a Deus a 10ª de tudo o que Ele me der. O que é que a gente aprende nesse texto sobre a importância das pausas? A importância das pausas. Em primeiro lugar, a gente aprende que as pausas são dispositivos divinos, presentes na criação, que revelam a graça de Deus. Vou repetir. As pausas são dispositivos divinos, inventados por Deus, criados por Deus, presentes na criação e que revelam a sua graça maravilhosa. Percebam o versículo 11. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar e ali passou a noite. Imagine como foi a travessia dessa longa jornada por Jacó. Caminhar no meio de um deserto, lugar árido, pouca água, poucas condições de conforto,
o medo de encontrar algum capanga do seu irmão atrás de uma árvore, atrás de uma moita, a iminência de um conflito, de uma briga, com um facão na mão. Aquela com certeza foi uma viagem terrível, mas num determinado momento o sol se pôs. Mas num determinado momento o sol se pôs. A gente normalmente tende a imaginar as intervenções de Deus como intervenções sempre espetaculares. Se é de Deus, é revelação. Se é de Deus, é milagre. Se é de Deus, é cura. É algo que a gente não consegue explicar. E a gente deixa de prestar atenção numa expressão do amor e da graça de Deus que está presente nas coisas mais ordinárias que foram criadas e estabelecidas pelo Senhor. Quando chega a noite, chega o tempo que vem para nos contar que a hora de trabalhar acabou, de que o tempo de se preocupar com as coisas deve cessar, de que é hora de descansar o corpo, de recobrar as energias. O pôr do sol é um ritmo estabelecido por Deus na criação para nos fazer pensar na importância de termos uma pausa, para que então a gente prove da graça e do alívio do Deus que tem compaixão da nossa vida. Aquela noite chegou em boa hora para Jacó, porque após o pôr do sol, ele não precisava mais fugir do seu irmão. Ele não precisava mais acelerar os passos na estrada. Ele não precisava mais lidar com o sol causticante sobre a pele da sua própria face. O pôr do sol revela um ritmo estabelecido por Deus na criação. A hora de parar, a hora de descansar, a hora de não lutar mais. Wayne Miller, um outro escritor cristão, disse certa vez o seguinte: existem ritmos mais amplos que governam o crescimento da vida na obra da criação. Nós somos parte da história da criação e estamos sujeitos a todas essas leis e esses ritmos. Existem muitas leis estabelecidas por Deus que mostram a importância desses ritmos e dessas pausas. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Primeiramente, Carl von Linné, botânico sueco do século XVIII, enamorou-se tanto do ritmo das plantas que plantou um jardim capaz de contar o tempo. Ele ficou apaixonado por aquelas plantas que se abrem. E ele percebeu que elas se abriam durante 1 hora, em tempos diferentes ao longo do dia. Então ele fez um campo muito bonito, onde ele colocou plantas diferentes, e elas iam abrindo à medida em que a hora ia passando. E com isso, ele precisava apenas olhar para o campo para saber que horas eram. Que coisa maravilhosa! Quem foi que estabeleceu esse ritmo e essa ordem? A ordem de estar fechado e a ordem de estar aberto? O Senhor. Ele estabeleceu esse ritmo. Sob a iluminação natural, os ratos dormem durante o dia. Ainda bem, né? Começam a correr à tarde e à noite eles ficam ensandecidos. Quando a gente coloca esses ratos numa gaiola escurecida artificialmente, tentando driblar a compreensão deles da realidade, eles continuam fazendo as mesmas coisas, porque um ritmo foi estabelecido no interior deles. E quem estabeleceu esse ritmo? A hora de descansar, a hora de começar os exercícios e a hora de acelerar. O próprio Deus. O Senhor tem feito isso em toda a obra das suas mãos.
Algumas algas microscópicas do mar são praticamente invisíveis durante o dia. Se a gente passa pela praia, olha para o mar, a gente não percebe nada. Elas são pequenas, insignificantes, a gente não enxerga. Mas à noite, elas são luminescentes e embelezam a paisagem. Quem foi que disse para as algas, durante o dia vocês não acendem, ok? E à noite, vocês podem lançar a luz de vocês? O Senhor. Porque Ele estabeleceu na ordem da criação um ritmo que deve ser obedecido até mesmo pelas algas. As árvores decíduas desprendem suas folhas sob a influência dos dias mais curtos do outono. Prestou atenção? Essas árvores vão perdendo as suas folhas nos dias mais curtos do outono. E quando é que elas voltam a crescer? Nos dias mais longos da primavera. Quem foi que estabeleceu essa ordem, esse ritmo, essa sequência, esse padrão? O Senhor. Porque Ele sabe que há tempo de murchar, de parar, e há tempo de crescer e de se expandir também. As ostras abrem a concha quando a lua alcança o alto do céu. As abelhas reagem à polarização da luz do sol e se orientam pelo padrão delas no céu. Dá para perceber como é séria essa coisa da intervenção do Senhor na criação? Ritmos foram delineados pelo Criador. Quando os ventos sazonais passam por sobre as ondas e as montanhas, nasce um som audível para os pássaros migratórios a quilômetros de distância. Gente, foi estabelecida na criação um ritmo. A hora certa de trabalhar e a hora certa de descansar. A hora de murchar e a hora de se abrir para o empreendimento, para brilhar, para produzir, para encantar os outros. Há um momento de fazermos as duas coisas, mas nós não podemos, em nome da produtividade, em nome do nosso desejo de sermos bem-sucedidos, abrir mão de algo que nos faz bem. Parar. Sem sentimento de culpa. Porque esse ritmo foi estabelecido em nós, pelo Criador. Nós também precisamos de pausa no trabalho. Seja qual for o horário, é preciso chegar um momento em que a gente diz, agora chega, agora chega. A gente precisa de pausas de gente. Alguns de nós trabalhamos diretamente ligados com as pessoas, não é? E isso vicia. Vicia tanto que a gente já não consegue mais ficar sozinho com a gente mesmo. E se a gente não consegue ficar sozinho com a gente mesmo e ter paz com a gente mesmo, olha, a gente vai criar grandes transtornos na vida das pessoas que convivem com a gente. É preciso ter pausas na fala. Tem gente que fala demais e não para de falar, que sempre precisa ter a última palavra. É preciso se calar também. É preciso aprender a arte de engolir sapos e de não retrucar aquilo que a gente não concorda na opinião dos outros. Pausas de equipamentos eletrônicos, essa é uma das mais difíceis, eu quase pulei. Como é difícil a gente abandonar esses equipamentos, né? Porque eles ficaram tão pequenininhos, cabem no nosso bolso, são tão bonitinhos. Agora, no Dia das Crianças, eu fui para São Paulo com os meus meninos, para um lugar que tinha, assim, inúmeros pula-pulas. Inúmeros, um negócio incrível. Luz baixa, luzes coloridas, música, e eles ficavam pulando. Mas o que me chamou a atenção foi, na lateral toda daquele ambiente, com os pais sentados, quase 100 metros de pais sentados, cada um com o seu celular. E no Dia das Crianças,
Os filhos pulando e dizendo: pai, pai, pai. E os filhos: aham, aham. A gente reclama deles, mas em grande medida eles são uma extensão daquilo que eles veem na gente mesmo. Pausas de fazer contas. Às vezes a gente faz contas demais. A bem da verdade, fazer contas é bom. Quem não faz contas se endivida, isso não é bom. Mas quem faz contas o tempo inteiro só sofre. Porque na hora de comer um bife, começa a imaginar quanto custou esse pedaço de bife que eu acabei de colocar na minha boca. Quando toma um gole de um vinho caro, logo fica pensando: puxa vida, quanto custou o gole de vinho que eu acabei de colocar na minha boca? Gente que faz conta o tempo inteiro só se estressa e estressa os outros que estão por perto. Há tempo de fazer contas e há tempos de simplesmente desfrutar uma boa refeição, uma boa viagem, um bom tempo com os amigos. Pausas de pensar nos problemas. Como a gente viu aqui o Augusto Cury dizendo, às vezes a gente coloca tanto a cabeça no problema e resiste a sair dele um pouquinho, para ter uma boa pausa. Isso não faz bem. A gente fica enxergando um problema muito maior do que na verdade ele é, e vai ocupando espaço no nosso cérebro que deveria ser ocupado por uma reflexão livre, tranquila e engenhosa a respeito das soluções que a gente precisa. Pausas de se relacionar sexualmente. Não é engraçado também, gente, que Deus colocou na mulher um ciclo. Durante determinados momentos do mês, a mulher está pronta, ela está acolhedora, ela se convida. Mas tem outros que pela madrugada, né? Ciclos. E é engraçado como essa dinâmica, por mais explosiva que seja, ela faz bem. Henry Nouwen costumava dizer que tem duas maneiras de uma pessoa crescer no nosso interior. Primeiramente, através da presença. Quando a gente fica pertinho, abraçado, assistindo um filme, a presença faz com que o outro cresça no nosso interior. Mas essa não é a única maneira. Mesmo porque, às vezes, isso irrita também. A distância é a outra maneira. A saudade é a outra maneira. Quando a gente se aparta, a gente passa a ter saudade. Quem percebe um pouco isso são aqueles casais onde pelo menos um dos cônjuges viaja um pouco e fica fora. Como é gostoso o retorno. A saudade faz o outro crescer no nosso interior. E por fim, pausas de permanecer acordado. Do que a gente está falando aqui? Nós precisamos de sono. Nós precisamos dormir. Nós precisamos desligar de uma vez por todas. E é exatamente sobre isso que diz a sequência do texto. Acompanhe comigo. Qual o lugar das pausas na espiritualidade cristã? Em segundo lugar, as pausas são disciplinas espirituais que proporcionam a restauração das nossas forças. Elas são dispositivos divinos estabelecidos na ordem da criação, mas também são disciplinas da nossa parte. Deus criou o ritmo, deixou muito claro para a gente, mas se a gente não observa isso, e a gente extrapola os nossos próprios limites, sem respeitar aquilo que o Senhor está dizendo, a gente se destrói. As pausas são disciplinas, hábitos que a gente desenvolve, e que proporcionam a restauração das nossas forças. Jacó viu o pôr do sol, encontrou um lugar para parar, e depois ele encontrou uma pedra e reclinou a sua cabeça sobre essa pedra para poder deitar e dormir. Você já chegou a pensar no fato de que a gente passa 1/3 da nossa vida, pelo menos 1/3 da nossa vida, dormindo?
e que pouca ou quase nenhuma reflexão espiritual a gente tem a respeito desse tema, o sono. É como se o sono não fosse algo espiritual. A gente vai sendo engolido pela visão capitalista que nos rodeia, que diz que tempo é dinheiro, então se a gente dorme, a gente está perdendo dinheiro, e a gente é, na verdade, gente preguiçosa. Talvez seja por isso que alguns de nós têm muito receio de atender o telefone quando a gente está dormindo, com aquela voz assim, rouca de Shrek, né? E alguém pergunta, você estava dormindo? E a gente diz, não, definitivamente não. A gente tem vergonha de dizer que a gente está dormindo. Quando alguém pergunta, como é que você passou a tarde de sábado? A gente se sente mais à vontade em dizer assim, com a cabeça no trabalho. Foi terrível. É como se isso nos conferisse valor, enquanto o simples reconhecimento de que a gente tirou uma soneca linda, maravilhosa, 5 estrelas, fosse alguma coisa abominável. O sono é uma bênção de Deus. O sono é um presente de Deus para a gente. Perceba o que diz o salmista no Salmo 4. Tu me deste alegria maior que a daqueles que têm fartas colheitas de cereais e vinho novo. Em paz me deito e dormirei, pois somente Tu, Senhor, me guardas em segurança. Olha que salmo fantástico. Tem gente por aí, diz o salmista, que está sendo abençoado pelo Senhor com riquezas. Puxa, que joia! Tem gente por aí sendo abençoada por Deus com a condição de participar de ricos banquetes. Puxa, que joia! Mas a mim o Senhor tem dado banquetes maravilhosos em excelentes noites de sono. Eu acho que eu estou falando sobre sono porque eu tenho filho pequeno, né? Meu filho está com 7 meses, eu fiquei com a necessidade de falar desse assunto. Como a falta de sono é um negócio que mexe com a gente, né? À medida em que a gente vai ficando mais velho também, a gente vai perdendo a capacidade de simplesmente dormir, como isso é triste. Mas se isso está acontecendo com você, como já aconteceu comigo, procura ajuda. É possível restaurar esse tipo de problema, né? Tomando algumas medicações, sob orientação médica, direitinho, é possível voltar a dormir e é possível voltar a sonhar. Thomas MacAlpine diz o seguinte: as pessoas que não têm horas suficientes de sono têm menos estamina psicológica, tomam decisões imprecisas e sentem dificuldade de concentração e até mesmo de raciocínio. Também perdem o equilíbrio e, às vezes, a capacidade de compreensão, que é fruto de uma produção regular de sonhos. Olha que interessante. Não apenas a capacidade de dormir, mas de dormir profundamente a ponto de ter sonhos. Os sonhos são importantes para que a gente mantenha viva a nossa capacidade de compreensão e também nutra equilíbrio nas mais variadas áreas da vida. Sonhar é importante. Por curiosidade, você sonha colorido ou em preto e branco? Essa é uma pergunta que fizeram para mim e eu falei, puxa vida, eu nunca tinha pensado nisso. Eu descobri que os meus sonhos são muito pobres, são preto e branco. Já os da Cibele são coloridos, são enormes, são longas metragens, são seriados enormes, assim. A Cibele tem uma facilidade para mergulhar no sono que é bonito de ver. É bonito de ver a garota, né? Ela é capaz, inclusive, de retomar um sonho na noite seguinte porque ela não terminou o que ela tinha que fazer. É brincadeira, cara. Isso é bênção de Deus. Vai ter equilíbrio assim, lá longe. Em terceiro lugar,
Qual o lugar das pausas na espiritualidade cristã? As pausas são estratégias de defesa contra uma vida absurda. Primeiro, são dispositivos de Deus estabelecidos na criação. Depois, disciplinas espirituais que eu mesmo preciso trabalhar para que elas aconteçam. E agora, estratégias de defesa contra o estabelecimento de uma vida absurda. O que é uma vida absurda? Segundo Henry Nouwen, na palavra absurdo encontramos a palavra latina surdus, que significa exatamente isso, surdo. A palavra obediente vem da palavra latina abaudire, que significa ouvir. É necessário ter uma disciplina espiritual se quisermos mudar lentamente de uma vida absurda para uma vida obediente, de uma vida cheia de preocupações agitadas para uma vida em que há espaço para ouvir o nosso Deus e seguir a sua orientação. Uma vida absurda é uma vida tão alucinante e alucinada que rouba da gente a capacidade de ouvir as outras pessoas, de ouvir o ritmo do nosso próprio corpo e as necessidades da nossa própria alma, e rouba também a nossa capacidade de ouvir a voz que mais importa a gente de ouvir, a voz do Senhor. Isso é uma vida absurda. Jacó estava vivendo uma vida absurda, empenhando o seu raciocínio em como levar vantagem, em como ter mais dinheiro. E ele conseguiu. Mas ele passou a viver um estresse que o adoeceu. Até o momento em que ele percebeu a graça de Deus na oportunidade de repousar num final de tarde. E ele então colocou uma pedra, deitou sobre ela e adormeceu. E no meio daquele sono, ele tem um sonho que o arrebata dessa vida absurda, fazendo com que ele lembrasse de algumas coisas que eram essenciais para ele. Quais foram as revelações de Deus a Jacó através do sonho? A primeira revelação foi a de que ele sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. Em outras palavras, Deus está muito mais perto de mim e das minhas necessidades do que eu consigo imaginar. Ele descobriu isso em sonho. Ele teve um sonho que trouxe para ele, para o coração dele, para a mente dele, a convicção de que Deus não estava distante. Ele estava sofrendo as consequências dos seus próprios erros, mas por graça, por amor, o Senhor disse: eu estou pertinho, mais próximo de você do que você possa imaginar. E porque o Senhor está próximo, a gente pode repousar, a gente pode dormir, e a gente pode até sonhar. E quando a gente sonha, a gente às vezes ouve o Senhor falando com a gente, contando coisas para o nosso coração que são muito importantes. Em segundo lugar, eu cumprirei as minhas promessas. Olha só o versículo 13. A terra na qual você está deitado lhe pertence, eu a darei a você e aos seus descendentes. Aquele sonho trouxe para o coração de Jacó a convicção de que Deus não anula as suas promessas quando nós pisamos na bola. Alguns de nós crescemos com a ideia de que Deus é um policial que fica atrás de uma porta esperando a gente passar, cometer algum deslize, para ele descer o porrete na nossa cabeça. Não, isso não é verdade. A nossa relação com o Senhor é fruto de um amor que não tem fim. E se você veio para cá nessa noite, não tenha dúvida, foi o próprio Deus quem arquitetou a sua presença aqui.
criando meios, situações e circunstâncias que favoreciam a sua presença aqui. Para quê? Para você ouvir exatamente isso. Eu estou mais próximo de você do que você possa imaginar. E eu vou cumprir todas as minhas promessas. Tudo aquilo que eu prometi sobre você vai ser estabelecido. Em terceiro lugar, eu farei de você uma bênção. Vejam o versículo 14. E todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. É interessante pensar como Deus se importa com os nossos filhos. Não é bom isso? Que gostoso um sonho como esse de Jacó, onde ele ouviu Deus dizendo: eu estou preocupado com os seus filhos muito mais do que você, Jacó. E eu estou tomando conta deles. E eu vou abençoá-los. Ah, como um sonho desse tranquiliza o meu coração. Eu tenho 2 filhos adolescentes também. E como é bom saber que Deus está atento à vida deles. Como é bom saber que Deus ama os nossos netos. Como é bom saber que Ele está interessado na vida deles e que Ele vai na direção dos nossos netos. Por fim, eu o protegerei sempre, é o que ele ouviu naquele sonho. Estarei com você e o protegerei aonde quer que você vá. Você está tendo que mudar de cidade, você está tendo que mudar de país, você está tendo que mudar de emprego, não se preocupe, porque aonde você for, eu irei também. Que Deus maravilhoso que se revela em sonhos, tranquilizando o nosso coração, antes mesmo de mudar as circunstâncias ao nosso redor. Pode dormir, pode relaxar, pode desligar a máquina, pode sonhar colorido, pode retomar o sonho na noite seguinte, porque enquanto você desliga, quem cuida de você sou eu. Por fim, as pausas são bons pontos de partida para o redimensionamento do nosso caminho. Olha só o versículo 22. Jacó pegou a pedra e derramou azeite de oliva sobre ela, a pedra que ele usou para dormir, para tirar uma bela de uma soneca. Ele decidiu jogar óleo sobre aquela pedra como um símbolo de consagração. A noite foi tão boa que até a pedra ficou macia. Alguns de nós deveriam fazer isso com os travesseiros. Sabe aquela noite maravilhosa que você tem, incrível, que te restaura completamente? Nós deveríamos pegar esses travesseiros e colocar assim na parede, né, do nosso quarto, dizendo: foi nesse travesseiro que eu dormi a melhor noite da minha vida. Bênção de Deus. Dormir é bênção. Não sinta vergonha disso. Aproveite, desfrute da graça que o Senhor concede a você. Derramou azeite de oliva sobre ela e disse: será um lugar de adoração a Deus, e eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo o que Ele me der. Presta atenção numa coisa. Jacó era um mentiroso, um embusteiro, um sujeito especializado em dar nó em pingo d'água para tirar lucro dos outros. E depois de tanto tempo fazendo isso, recorrentemente, ele nem percebeu, mas o dinheiro e o lucro passaram a ser o grande Deus da vida dele. Mas depois de uma pausa reconfortante, abraçado pela graça de Deus, com a cabeça em cima de uma pedra, aquela experiência foi forte o suficiente para ele redimensionar toda a sua vida. A partir de agora, quem manda em mim não é o lucro.
A partir de agora, quem manda em mim não é o dinheiro. Eu não vou passar a minha vida como algumas pessoas por aí estão passando a vida e destruindo a própria vida em trabalhos intermináveis, em uma vida que não permite espaço para o deleite. Não, eu não vou deixar isso acontecer. Eu vou ouvir o ritmo do meu coração, eu vou aprender a descansar no Senhor. E eu vou mostrar isso publicamente, entregando a 10ª parte de tudo o que eu receber da tua parte. Quem manda em mim não é mais o dinheiro. Quem manda em mim e quem cuida de mim é o Senhor. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, disse Jesus, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Preste atenção só nessa última frase. Que vantagem há em ficar trabalhando como um louco? Que vantagem há em ficar o tempo inteiro conectado, como se a gente tivesse a obrigação de responder a todas as mensagens, a todas as provocações, a todas as cutucadas no Facebook? Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, a sua glória, o seu sucesso, o seu lucro, mas no fim perder a sua vida? 1 João 5, 11 e 12 diz algo importante, nos estimulando ao contrário. Este é o testemunho. Deus nos deu vida eterna e essa vida está em seu Filho. A vida está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E se a gente não aprender a parar das nossas realizações, se a gente não aprender a colocar um ponto final na nossa correria, a gente vai perder a oportunidade de abrir o espaço adequado na nossa alma para receber aquilo que é o que a gente mais quer: vida, e vida em abundância, vida de verdade, satisfação plena, que só tem quem conhece a Jesus. 3 desafios para essa semana. Em primeiro lugar, encontre o seu ritmo. Assim como Deus colocou na criação alguns padrões e alguns ritmos, Ele inseriu sobre nós, seres humanos, determinados padrões e determinados ritmos. Isso pode variar um pouquinho de pessoa para pessoa. Alguns precisam dormir 5 horas e saem dessa experiência refeitos. Outros precisam de um pouquinho mais, 8 horas. Se você precisa de 8 horas, ótimo, durmam 8 horas. Mas alguns precisam de 10 horas e meia, 11 horas. Você precisa? Durma, sem culpa, sem se preocupar com aquilo que as pessoas vão pensar de você. Conheça o seu ritmo, e se permita receber as bênçãos de Deus nessa área. Faça pausas regulares, pausas durante o dia, pausas durante a semana, pausas ao longo de um trimestre, pausas ao longo de um ano, pausas ao longo de 7 anos. Tudo isso é fundamental para que a gente recobre as nossas energias, para a gente poder se encontrar com Deus e aprofundar a nossa amizade com Ele, e também para a gente voltar para os nossos desafios
mais produtivo, mais eficaz. Isso faz bem. Está se sentindo sem oxigênio nesse finalzinho de ano? Dê uma pausa. Dê uma pausa. Isso vai te fazer bem demais. Acredite nisso.